sétimo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Sim, essa matéria maravilhosa que eu sei que você adora, né? Então, e hoje a gente vai dar uma avançada muito boa, tá? A gente estudou um período, né, da história chamado de Idade Média, né? O terceiro período, né, daí da divisão da história. A Idade Média, como você aprendeu, né, foi um momento de muita transformação para a humanidade, né? Principalmente ali na Europa, onde as pessoas aterrorizadas, né, com o fim do grande Império Romano e das invasões dos povos vizinhos ali, os romanos, os germanos, chamados de carinhosamente de bárbaros, né, estavam invadindo, saqueando tudo, e o grande terror e a crise, né, inclusive de fome. As pessoas não tinham outra escapatória a não ser fugir para o campo, né? Você viu isso comigo. Isso acarretou em quê? Acarretou que muitas pessoas deixaram as cidades para ir morar no campo, né? Uma ruralização da Europa, tá certo? E lá no campo passaram a viver um modo de vida completamente diferente, né? Que a gente chama de feudalismo, que nós também já estudamos muito. O feudalismo é um sistema econômico, um modo de vida, né? Onde as pessoas vivem aonde? No campo, né? Nas fazendas, nos sítios, em grandes pedaços de terra, chamados de quê? Feudo, né? Obviamente, feudalismo, feudo, né? Então, esses grandes pedaços de terras eram comandados por pessoas ricas, né? Que a gente chama de senhores feudais, né? Que eram nobres, tinham uma família rica, uma família de nome abastarda, né? O senhor feudal, o principal papel dele ali era comandar aquele pedaço de terra, o feudo, né? E comandar aqueles que trabalhavam para ele, que trabalhava duro lá na terra, os chamados servos, que não eram escravos, tá? Mas também que não ganhavam tintim, né? O dinheirinho, o pãozinho de cada dia, não, tá? O trabalho deles era pago pela estadia deles, né? O dono lá desse feudo, dessa terra, o senhor feudal, dizia assim para ele, ó, você pode ficar aqui na minha terra, eu te dou comida, segurança e moradia. Em troca, tu tem que trabalhar para mim. Então, tudo que esse servo fazia ia para o senhor feudal. Então, uma parte disso só voltava para ele, tá? E era assim que as coisas funcionavam na época da Idade Média. Na Idade Média havia muita guerra, pessoal. Era senhor feudal brigando por a terra vizinha, era senhor feudal indo lá resgatar a terra perdida. Então, a guerra fazia parte dos nobres, da vida dessas pessoas ricas e também da rotina de quase todo mundo naquele período, né? Afinal, nessa época, terra é igual a dinheiro, tá? Ainda hoje, terra é igual a dinheiro. Então, sempre havia muita guerra, muito conflito e muita gente morrendo, tá? Em busca de poder, em busca de riqueza, ok? Esse era um panorama geral sobre esse período da Idade Média, mas agora, caro aluno do sétimo ano, te convido a começar a destruir essa era. Como assim, professora? Mas nós não acabamos de construir a Idade Média, de começamos a estudar esse período. Vamos começá-lo a derrubá-lo agora! Tan, dan, dan, dan. Concentração. Houve um período de tempo, tá, pessoal? Porque, logicamente, os anos passam, né? Os anos passam e as coisas mudam. Do passado acontecia isso, no presente não é diferente, né? Então, com o passar do tempo, as coisas iam mudando. E o pensamento das pessoas também ia modificando. Vou lhe perguntar, será que uma pessoa de hoje pensa igual a pessoa que morava, que vivia
há 30 anos atrás, será que a cabeça era a mesma, que tinha as mesmas tecnologias de hoje? O modo de vida era muito semelhante? Não, né? Pergunta teu pai como é que ele vivia 30 anos atrás. Então, as coisas mudam, as coisas evoluem. Então, certamente esse modo de vida aqui medieval iria passar por mudanças, tá? E essas mudanças iriam ocorrer, logicamente, para que houvesse também uma modificação na vida das pessoas, nos costumes. E aí a gente começa a andar para o fim dessa era medieval, tá? Que a gente construiu e agora a gente vai derrubar, ok? Houve um período de tempo, pessoal, que houve paz, relativamente paz, tá? E isso proporcionou a uma mudança nesse mundo medieval aqui. Mas o que é que a paz tem a ver com tudo isso? Pensa aqui comigo. Se não há guerras, se não há pessoas preocupadas em lutar com a outra, vão ficar em casa de boa, não vai sobrar tempo para outras coisas, não, para fazer as coisas de casa, para pensar mais na rotina, no dia a dia. Hein? O que você acha? Claro que sim, né? Então, esse período em que não houve guerras proporcionou, influenciou, certo? Na mudança de hábitos e de pensamento. E isso começaram a pensar, poxa, tô aqui de boa, certo? Tô aqui de boa em casa, por que não eu pensar em outras maneiras de facilitar aqui o meu plantio, de plantar mais alimentos, tá vendo? Tá vendo? E de fazer aqui uma maneira de que eu produza mais alimentos, abasteça mais aqui nosso feudo, tá? E alimentos melhores, verduras maiores, mais gostosas, frutas também. Vamos ver um jeito aí de que os animais não morram com tanta facilidade. E isso começou a dar início à tal da revolução agrícola, tá? O modo de vida das pessoas naquele feudo vai começar a modificar, vai começar a haver mudanças para que essa agricultura seja melhorada, tá? Primeiro, houve as primeiras inovações no campo, a criação de novas tecnologias que favorecessem o plantio, tá? Porque antes, olha como é que funcionava. Eu tinha um grande espaço de terra aqui, mas eu plantava em todos os espaços dessa terra aqui milho, tá? Toda essa terra eu vou plantar milho aqui. Quando eu colhia, a terra precisava descansar. Aí o que é que eu fazia? Tinha que esperar um bom tempo para que a terra descansasse, para que tivesse apta a ter novamente um novo plantio para plantar outra coisa, como o arroz, né? E aí, isso levava muito tempo para que eu plantasse e colhesse um maior tipo, uma maior variedade de alimentos. Então, eles começaram a perceber que isso poderia mudar, tá? Que eles poderiam fazer coisas para que isso não se tornasse mais um problema. E aí, eu comecei a pensar no modo de fazer um aproveitamento melhor dessas terras. E aí nasceu a rotação de terras. Se eu tenho 4 terras alinhadas aqui, metade dela eu vou plantar milho, na outra metade eu vou plantar feijão, ok? Olha aí, certinho. Quando eu colher o milho, né? Ou então plantar só na metade, deixar a outra descansando. Quando eu colher o milho, vou plantar o feijão na outra e deixar a outra descansando, né? Isso aí é um melhor aproveitamento da terra, né? Porque em vez de eu plantar um tipo de alimento num só espaço, né? Agora eu vou plantar 2 tipos de alimento no mesmo espaço, ou vou plantar primeiro num e deixar a outra parte descansar. E também teve a invenção da charrua, né? Que era um novo equipamento que ia ajudar aí a cavar a terra e facilitar o plantio.
Também teve o aprimoramento do moinho, né, que é uma grande máquina lá movida ao vento, né? Olha a inteligência, não tinha luz naquela época, tá? Então eles usavam o vento para poder fazer o quê? Distribuir melhor a água entre as plantações. Ou outra coisa, né? Mover as máquinas que esmagavam lá os grãos com mais facilidade. Lembrando que naquela época não tinha energia, então eles usavam a água, né? A força da água que ia passando por essa grande roda movida pelo vento, tá? Para poder dar força para essas máquinas pisotearem esses grãos, tá? Ou então levar essa água lá para as plantações, ok? Então, se agora, né, eu vou colher mais alimentos de melhor qualidade num tempo mais rápido, qual a consequência disso para esses habitantes desse feudo, para esses povos que viviam nesse período medieval? O que é que eu vou colher disso aí? Primeiro, se eu vou ter mais alimentos plantados, então eu vou colher mais frutos, mais verduras. Isso significa que eu vou ter mais comida no prato, não é verdade? Sim, professora, óbvio. Então, se eu tenho mais comida no prato, obviamente, além de abastecer o senhor feudal, o servo agora também vai ter um feijãozinho a mais no seu pratinho, né? Para encher o bucho dos meninozinhos, né? Então, foi isso exatamente que aconteceu, tá? Proporcionou um grande aumento de alimentos, ok? E isso deixava, né, se as pessoas comem mais e comem uma variedade de alimentos, né, elas ficam mais saudáveis, né? Então, vamos ter aqui mais alimentos sendo produzidos. A expectativa dela vai ou não vai aumentar? A pessoa vai ou não vai viver mais? Claro que sim, né? Se eu estou comendo mais, se eu estou comendo uma maior variedade de alimentos, é lógico que eu vou ficar saudável. E se eu estou saudável, eu não vou mais morrer com tanta facilidade, não é verdade? Então, havia agora um grande número de pessoas lá nessas terras, nesses feudos, por causa dessas mudanças na agricultura, certo? Por que é que isso é importante, hein? Me diz por que é que é importante. Primeiro, porque agora tem gente demais no campo e gente desocupada demais nesse campo, né? Porque não precisa de tantos trabalhadores assim, não é verdade? E aí o que é que acontece? Essas pessoas passaram a procurar outras realidades, né? Outras condições melhores de se viver. Muitos camponeses puderam deixar as terras dos senhores e partir para cidades, ou burgos, como as cidades eram conhecidas naqueles tempos. Os burgos não faziam parte dos domínios dos senhores feudais. Os burgueses, ou seja, os habitantes das cidades, não queriam terras nem precisavam de senhores. Eles conseguem obter dos reis um tipo de documento chamado carta patente. Esse documento garantia a independência dos burgos em relação à autoridade dos senhores feudais. Assim, os burgos puderam enriquecer através da indústria e do comércio. Eles acabaram conquistando um grande poder político e econômico. Mesmo que haja naquela época, na Idade Média, um grande aumento de pessoas no campo, né? A maioria das pessoas viviam no campo naquela época, as cidades nunca deixaram de existir e nem o comércio, tá? Existiam sim cidades, só que agora com menor número de pessoas morando lá, tá bom? E essas cidades, elas nunca desapareceram do mapa não, tá bom? As pessoas continuavam morando lá e sobrevivendo com base no comércio. Comércio de quê? De pequenas coisas que eles faziam, né? Sapateiros faziam seus sapatos, iam vender nas estradas, né? De fazenda em fazenda, de feudo em feudo, tá? Roupas, costureiras, lavadeiras, marceneiros, pessoas que faziam móveis, tá? Então, existiam na cidade esses pequenos ofícios, né? Que propiciava aquelas pessoas que moravam lá
que eles sobrevivessem, ganhassem um dinheirinho e aquelas cidades e também o comércio continuasse existindo, tá? Mesmo que as pessoas tivessem uma vida no campo, o comércio sempre existiu. Sempre tinha uma pessoa, um vendedor ambulante, batendo, ó, em feudo, vendendo alguma coisinha, tá? Então, é mentira dizer que as cidades deixaram de existir e o comércio também. Mas agora, com um grande número de pessoas no campo, as pessoas agora não. Já chega, já deu, tô aqui sem fazer nada, lá na cidade talvez eu encontre uma vida melhor, né? Não tem lugar mais para mim nesse campo, nesse feudo. Vou para a cidade. E aí um número maior de pessoas deixaram o campo e foram em busca das cidades para trabalhar nesses pequenos ofícios, tá? Ou de marceneiro, fazendo móveis de madeira, ou de sapateiro, ou de costureira, né? Porque naquela época não existia loja, as pessoas faziam as próprias roupas e iam sobrevivendo, tá? Das cidades de Gênova e Veneza saíam navios de comerciantes para o Oriente Médio. Lá, os comerciantes genoveses e venezianos compravam grandes quantidades de perfumes, sedas e temperos, que os comerciantes árabes traziam da China e da Índia. Em suas cidades, eles revendiam esses produtos para outros comerciantes de diversos lugares da Europa. Esses comerciantes vendiam em várias cidades e assim, finalmente, o produto chegava ao consumidor final. No século XI, começaram a surgir feiras em volta dos castelos e em encruzilhadas. Os comerciantes de uma cidade se organizavam em guildas ou corporações de ofício. Por exemplo, a Corporação dos Sapateiros da cidade de Frankfurt. Quando alguém queria ser sapateiro em Frankfurt, primeiro tinha que passar um tempo como aprendiz, para depois passar em um teste e se tornar um mestre sapateiro e abrir sua própria loja de sapatos. Europa, século XIV. Nesta típica casa burguesa do século XIV, a esposa está preocupada. Já é tarde e o marido está demorando a chegar. Ah, isso são horas, seu safado! Safado? Mas, meu amor, eu dou duro até essa hora cuidando dos nossos interesses e você ainda me chama de safado? Trabalhando até agora, mas eu duvido. Não tem comércio essa hora da noite. Ah, mas você sabe muito bem, meu amor, que eu estava reunido com meus colegas burgueses da guilda. Gilda! Ai. Eu sabia que tinha mulher no meio! Não, meu amor, não é Gilda, é guilda, pelo amor de Deus. É guilda, não é Gilda, meu amor. É assim que nós burgueses chamamos as nossas corporações. Guilda. Oh, minha pombinha, você não vai me servir o jantar? Você sabe, meu amor, que os artesãos e os comerciantes estão se organizando em corporações chamadas guildas. E essas corporações têm seus estatutos, seus privilégios, sua própria legislação. E para que esse trabalho todo? É, porque assim a gente se organiza, meu amor. Você veja o caso dos artesãos, por exemplo. Um artesão tem que passar por várias etapas de aprendizado até poder exercer seu ofício. Até que se torne mestre, ele tem que aprender muito. E por que você não me leva numa reunião dessa sua corporação? Bem que eu gostaria, minha pombinha, mas são associações fechadas. Só pode participar trabalhadores do ramo. E o que vocês fazem nessas reuniões? A gente toma decisões importantes. Você não percebeu que as corporações estão controlando a política das cidades? E olha, isso não está acontecendo de hoje não, hein? Chegou um ponto que o comércio ficou tão grande e tão importante na Europa que já não havia mais lugar lá na Europa para produzir e para encontrar mercadoria para ser vendida nessas feiras, nesses comércios, tá? E aí eles tinham que procurar mercadorias fora. Tinha duas cidades italianas, tá? De grande importância, inclusive, que eram tão grandes, tão ligadas nesse comércio, que elas começaram a sair da Europa e lá para a Palestina, lá para a África, lá para a Península Arábica, conversar com os muçulmanos, conversar com os povos africanos, para encontrar, tá, novas coisas, novos produtos
novas matérias-primas para produzir esses produtos para serem vendidos nessas feiras, no comércio, tá? E as duas principais cidades da Europa que dominavam o comércio, que tinham um grande comércio na época, era Gênova e Veneza, tá? Marca o nome dessas duas cidades aqui, porque é altamente importante, já copia no teu caderno. Gênova e Veneza eram as duas cidades da Itália, né, europeias, que tinha um maior número de comerciantes, onde o comércio era maior. Isso gerou uma grande mudança, tá? Nós estamos começando a caminhar para o fim dessa era aqui, para o fim da Idade Média, porque agora os pensamentos das pessoas estão mudando, o modo de vida delas está mudando, as cidades estão renascendo, estão cada vez ficando maiores, o comércio está ficando mais valorizado, e isso, obviamente, muda a vida das pessoas, muda o modo de pensar das pessoas. E aí a gente já está caminhando para uma nova era, para a construção de um novo momento. Claro que isso demorou anos e anos para acontecer, né? Mas é uma mudança e tanto. Nas próximas aulas a gente vai ver outros fatores que possibilitou o fim da Idade Média, ok? Mas antes disso, para tudo, que temos desafio valendo nota! Pergunta: quais eram as duas cidades, tá, que tinham maior número de comerciantes, tinham maior comércio da Europa? Você vai me dizer quais são essas duas cidades no seu caderno, mandar a foto para mim, ok? Pessoal, só o começo dessa aula, tá? Vai ficar algumas dúvidas e você deve vir procurar a sua professora, é claro, né? Ela vai te explicar tudinho, todas essas dúvidas que surgirem na sua cabeça. Procure a professora, tá? Faça a sua atividade direitinho, com muita pesquisa. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e tenham conseguido entender, tá bom? Grande beijo, até a próxima. Tchau!